Curiosa. Vamos lá. Bom, aula passada eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre progressão continuada, né? A progressão continuada, ela faz parte da ementa de vocês, e eu achei interessante fazer uma pesquisa para depois explanar, para depois passar para vocês as informações, né? Que nem a gente fez com o Anísio, que também foi um cara que nos surpreendeu com as ideias dele, com todas as informações que a gente obteve, né, sobre o cara. E agora a gente se surpreende com progressão continuada. Mas, na verdade, a gente não deveria se surpreender com a progressão continuada, porque quem se formou há pouco já se formou com a progressão continuada. Quando eu iniciei minhas aulas, foi no ano anterior da progressão continuada, e aí no ano seguinte era a progressão continuada. Então, eu senti uma diferença entre o que era e o que é. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Então, vamos, acho que eu vou explanar primeiro e depois eu escuto vocês, porque assim também acrescenta um pouco mais de informação. Pode ser? Pode ser, meninas, ou não? Vocês querem falar? Vocês estão ansiosas? Não, eu quero falar. Não, porque assim, quando eu falei até no início, como eu me surpreendi, porque na realidade eu não sabia o nome que se dava, porque a isso, porque eu peguei também um pedaço disso, né? E eu nunca imaginei que era progressão continuada e de que forma que isso surgiu aqui no estado de São Paulo. Por isso que eu me surpreendi, porque eu não sabia o nome. Quando você colocou progressão continuada e eu comecei a ler e descobri, falei assim, caramba! E nós comentamos um pouquinho sobre isso na aula do Anísio Teixeira. E você veio já com essa ementa que fala, né? Da aula anterior. Falei assim, nossa, encaixou direitinho. Mas vai lá, Vanessa. É só isso que eu quero falar. Não, porque se deixar eu que vou dar aula para você de progressão, desculpa. Tô brincando. Nossa Senhora! A outra veio falar de boca cheia aqui, ó. Come primeiro, depois você fala, inferno. Olha a pizza. Bora lá. Então, vamos à progressão continuada. Quando a gente fala de uma mudança na educação, a gente está falando de algumas pessoas que pensaram sobre a educação, assim como a Anísio Teixeira, né, e tantos outros que a gente já viu, pensa sobre a educação e pensa de que forma melhorar a educação. E claro que isso faz parte de uma coisa que eu digo sempre a vocês, que não dá para desconectar, que é a política, e a política pública. Então, quando a ideia de progressão continuada, ou mesmo de... fugiu o nome aqui para mim. Quando a gente fala dessa progressão, dessa continuidade do ensino e do aprendizado, né, a gente está falando também de Paulo Freire, tá bom? Ele era secretário de Educação na época, onde a Erundina era prefeita do estado de São Paulo, do município de São Paulo, e ele era o secretário da Educação, convidado pelo Mário Covas. Então, havia aí algumas divergências ideológica, que era o PT e o PMDB. Vocês acham que combinam esses dois partidos? Só, não precisa nem pensar em quem participa deles. PT, PMDB. Então, a gente tem direita e esquerda. E aí, é claro que são opostos. E é claro que a visão para tudo também é oposta, né? E aí, então, a gente tem uma briga bastante grande para uma melhoria na educação. A progressão continuada, ela veio para realmente ajudar a criança a ela ter um progresso contínuo na educação, de que ela melhore a passinhos de tartaruga, sem problemas nenhum, para que no final do ano ela consiga, sim, essa progressão automática, essa automatização, né, para o ano seguinte. E aí, então, que é a promoção automática.
e para que ela consiga automaticamente essa promoção, tá? E quando a gente fala de mudança da educação, a gente tem que se basear em algumas legislações. Então, é claro que eu tenho que trazer legislação para vocês, e claro que a gente vai traduzir todas elas, porque elas são chatas de ser entendidas, porque elas têm uns termos bem técnicos, mas é importante porque tudo é baseado na legislação. Se vocês forem um dia, que assim espero, abrir uma escolinha, por exemplo, o sonho de algumas de vocês, né? Vocês vão ter que se basear em legislação o tempo todo, tá bom? Então, não dá para fugir da legislação. Por isso que a gente sempre fala, sempre traz aqui a legislação, principalmente na aula de didática, na aula de ética, tá bom? Não tem como, a gente precisa se basear nela. Ainda que estou tentando trazer de forma mais macia, né? Menos chata, densa, né? Porque é chata, né? Legislação assim é chatinha, né? De entender. Então, eu estou tentando traduzir aqui para vocês, para ficar mais fácil, né? Porque não adianta a gente ficar falando de legislação, do inciso não sei quanto, do parágrafo sei lá qual, e não entender bolhufas, né? A gente tenta traduzir. O professor, vocês, educadoras, tem aí como missão também essa facilitação na aprendizagem, no ensino, tá bom? Quando a gente fala que o professor é um facilitador, a gente não fala que ele é apenas, ele vai facilitar na prova. Não é isso. Facilitar no entendimento. Então, cá estamos para isso, certo? Bora lá, chegou de falar, Vanessa. Fé. Bom, fundamentos legais aqui da Constituição. Então, vamos lembrar de que na LDB, pela LDB, a gente tem aí em 1996 o artigo 24, na verdade é o artigo 1, porque a gente tem o parágrafo primeiro aqui. Então, é o artigo 1 dessa legislação que fica instituída no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo e regime de progressão continuada no ensino fundamental. Eu não estou falando de educação infantil, tô? Não mexeu nada. Educação infantil, tá bom? Em progressão continuada. Nós estamos falando de ensino médio? Não, também não. Estamos falando de ensino fundamental, tá bom? Por quê? Porque, na verdade, o ensino fundamental, ele começa a ter, então, 8 anos de duração. Na verdade, vocês se formaram com 8 anos de duração, não é isso? Vocês fizeram da primeira à 8ª série, não é isso? Eu sim. Eu sim. Eu sim também. Sim, eu também. Sim. Acho que todas sim, né? Porque antes não tinham 8 anos. Então, eram menos. Eram 4 anos eram apenas de ensino. E aí, então, já te preparava para o ensino médio. Você já ia para o ensino médio. Então, assim, você terminava quase, vamos chamar de 6º ano, e aí, então, você já ia para o ensino médio. Mas era uma defasagem muito grande de ensino também. Então, havia necessidade de mais tempo dentro da sala de aula, dentro da escola, para que o aluno também saísse de lá aprendendo um pouco mais, né? Então, aí, o que acontece? O regime, ele trata desse artigo que pode ser organizado em um ciclo de 8 anos ou mais de um ciclo, que é o que a gente trabalha até hoje. A gente trabalha com 2 ciclos. Então, a gente tem o primeiro ciclo, que é de 1ª à 5ª série, e depois a gente tem quinto ano, na verdade, né? A gente vai falar mais sério. Do 1º ano ao 5º ano, 1, 2, 3, 4, e aí a gente vai ter o 6º ano ao 9º ano, que é o segundo ciclo, tá bom? Primeiro ciclo, do 1º ao 5º ano, e o segundo ciclo, do 6º ao 9º ano. Tudo bem? Vanessa, tira Pode uma falar. dúvida. Eu não lembro. Esse novo ciclo, ele já entrou com essa progressão? Ou não, Ele, na né? verdade, na verdade, ele não era chamado de 6º e 9º ano, ele era chamado de 5ª série, né? Do 1º à 5ª série a gente ia. Era ginásio. E aí depois a gente ia do 6º ano até o 8º ano, lembra?
Isso. Aí o nono ano não veio junto com esse novo artigo, né? Veio depois, não foi? O nono ano veio depois. Ah, tá. Tá? Essa nova nomenclatura. Porque não era nem chamado de ano, era chamado de série. Tanto que tem algumas apostilas que aparecem, o Eleva não, mas tem algumas apostilas, eu lembro do Etapa, de que aparecia assim, sexto ano, quinta série. Que a gente estudava série, né? Primeira série, segunda série, terceira série, quarta série. Aí a gente ia para quinta série, para sexta série, sétima série e oitava série. A gente terminava aqui. Só que aí mudou o nome, a nomenclatura. Mas veio depois, tá bom? Primeiro veio o ciclo. A mudança de ciclo. De quanto tempo de ensino fundamental, já que o próprio nome diz que ele é fundamental para coisa, né? Eu preciso ter esses 8 anos, para aprender tudo de matemática, tudo de língua portuguesa, de geografia, de história, de artes, de educação física, enfim. Eu preciso conseguir desenvolver todas as minhas habilidades e competências em 8 anos. Beleza? Tá bom. Então, a gente tem a legislação de 96, instituída já no sistema de ensino do Estado de São Paulo, não era município, Estado de São Paulo, tá bom? Já com o ensino fundamental com duração de 8 anos. Então, vamos lá. Em 98, isso foi em 96, dos 2 ciclos que a gente tem agora. Em 98, 2 anos depois, aí veio a implantação da progressão continuada, tá bom? Eu iniciei minha carreira em 97. Peguei exatamente esse trâmite, essa mudança. Então, em 98, com o objetivo de assegurar a permanência com o sucesso dos alunos na escola, ampliando a possibilidade de avanço e respeito à aprendizagem individual, reduzindo a exclusão social e a elitização, veio então a implantação dessa progressão continuada. Lembrando de quem era o governador da época, Mário Covas. Tá bom. Vamos lá, gente. Vamos pensar sobre a progressão continuada. Tudo isso que a gente leu agora. Então, vamos lá. É o seguinte. Vocês lembram que, quando vocês estudavam e repetiam, que aqui a gente vai falar de coisas que não tem nada a ver mais com reprovação, tá? A reprovação, ela é substituída aí pela promoção automática, tá? Quando a gente ia para a escola, a gente tinha que estudar, porque a gente tinha que passar de ano. Beleza? Beleza. E a gente tinha medo de não passar de ano, certo? Porque não existia, na verdade, muitas oportunidades para a gente conseguir recuperar uma nota ruim. Se eu não ia bem em história, de repente, sei lá, como é que eu ia melhorar essa nota ou recuperar essa nota? Não existia uma forma adequada ou oportunidades para melhorar essa nota. Então, muitos alunos acabavam reprovando em 2, 3, 4 disciplinas. Fala, amor. Licença. E não tinha nem reforço, né? Exato, exatamente. Isso veio só depois com a progressão continuada mesmo. Então, professora, assim, licença. Oi. E a recuperação fica onde? Depois. Ah, ela não tinha. entendi. Todas elas vieram depois. Ela fica na progressão automática, né? É alguma coisa assim, né? Promoção automática. Vamos. Eu estou tentando passar para vocês uma ordem cronológica para vocês conseguirem entender o que mudou, o que era antes. Não lembro, porque vocês eram pequenas, e quando vocês já foram estudar, já era, de repente, a progressão continuada. Por isso que vocês estão perguntando da recuperação paralela, recuperação de final de ano, de férias, que tinha tudo isso. Mas isso veio com a progressão continuada. Antes não tinha tudo isso. E tinha uma outra questão. Por exemplo, na mesma sala que você estudava, tinha o seu vizinho que tinha uma super casa bonita na rua. Ou a casa mais bonita da rua. Ele estudava do seu lado. Você, de repente, passava fome. Morava num barraco. Mas do seu lado, na mesma sala, com as mesmas oportunidades ou falta delas,
você estudava. Você ia muitas vezes para a escola com fome. E você ia para merendar. Ah, com certeza. O prato de sopa com feijão, ou o macarrão, ou o sagu, ou o leite com chocolate e as bolachas. Você ia comer. Você tinha fome. Você não tinha dinheiro para a cantina. Eu nunca tive dinheiro para a cantina. Eu levava lanche, por exemplo. Minha avó fazia pão com ovo e queijo. E aí, então, é a criança que tinha uma fome desgraçada, coitada, porque ela não tinha o que comer em casa, mãe de 4 filhos, sei lá, aquelas situações todas que a gente conhece e que são realidade. Essa criança, ela consegue aprender da mesma forma que esse menino que tem uma casa mais bonita da rua? Não. Por uma questão muito lógica. Meu estômago ronca de fome, eu tenho que prestar atenção no que a professora está falando. Mas eu estou com tanta fome que eu não consigo prestar atenção. Em compensação, o que tem a casa mais bonita da rua, ele com certeza toma um café da manhã. Ele não está com fome. Ou ele não está com tanta fome quanto eu estou. Então, ele vai conseguir se concentrar. A fome não causa concentração. Bem pelo contrário. Quando a gente tem fome, a gente está o tempo todo. Brrr. O nosso estômago lembra a gente. Brrr. Eu estou com fome. Brrr. É o suco gástrico falando. Como que eu vou me concentrar? Outra coisa. Se eu tenho um problema de aprendizagem, que nessa época, claro que sim, só não tinha nome para ele, mas era um problema de aprendizagem. Como que eu vou conseguir melhorar minha nota se não existem oportunidades para isso? Então, esse avanço e respeito à aprendizagem individual, essa redução de exclusão social e elitização, ela começa a aparecer exatamente na implantação da progressão continuada. Então, a progressão continuada veio para isso. Você que mora numa casa bonita ou numa casa feia, você que passa fome ou não, você vai ser respeitado dentro da sua individualidade. Eu não olho mais a sala de aula como um grupo. Eu olho por pessoas, indivíduos. Cada ser que está ali dentro da sala de aula. O que era muito diferente antes. Porque eu olhava a sala num todo. E agora eu olho cada um deles. Vamos pensar em conselho de sala? Conselho de sala. A gente fala sobre a sala ou sobre cada aluno? Sobre cada aluno. O olhar individual que a gente tem para cada aluno. Certo? Eu estou falando de teorias, eu estou falando de legislação, eu estou falando do que deveria acontecer. Eu não estou falando exatamente do que acontece, ok, gente? Mas eu estou falando do que tem na legislação, que é a minha obrigação como professora, tá? Agora, se acontece ou não, aí é uma outra questão que a gente pode até discutir no final, tá bom? Mas vamos pensar assim de que a teoria é essa, tá? Tudo bem? Vamos lá. Previsões necessárias para implantar a progressão continuada. Eu preciso de algumas coisas que vão me dar parâmetros, vão me dar base para eu implantar essa progressão continuada. Então, vamos lá. O regime de progressão continuada deve garantir a avaliação do processo de ensino-aprendizagem, o qual deve ser objeto de, aí vem, recuperação contínua e paralela, a partir de resultados periódicos parciais, e, se necessário, no final de cada período letivo. Bora lá e vamos entender essa parte. Quando a gente fala de progressão continuada, a gente precisa avaliar o progresso contínuo de cada criança. Como que eu faço isso? Avaliando. Ah, muito bem, maravilha. De que forma, meu bem? Então, existem várias formas de avaliação de aluno individual. Por exemplo, sabe aquela nota de comportamento? Ajuda.
Mas é que a nota de comportamento, ela é muito subjetiva. Porque, por exemplo, numa aula de história, o aluno João, ele não gosta. E aí, então, na aula de história, ele que não gosta, ele não se comporta muito bem. Então, ele conversa bastante, ele é bastante... aluninho que não presta atenção, certo? Em compensação, em matemática, ele ama de paixão, vai super bem, presta atenção nos exercícios na lousa. A professora pergunta se ele fez atividade, ele fez. E ele é um aluno participativo. Então, acaba sendo subjetivo, porque o aluno, ele também pode ser bom em exatas, mas não necessariamente em humanas, tá bom? Mas ele também pode ser bom nos dois, tá? Não é porque é um e tem que ser no outro, não, tá? A recuperação contínua, ela é a oportunidade da melhora dessa nota. Para eu provar por A mais B de que este aluno, ele teve um progresso contínuo. Estão entendendo o progresso contínuo, a progressão continuada? Então, no primeiro bimestre, por exemplo, João, ele tirou D. Lembra dessa nota D? A gente não usa mais, a gente usa de 0 a 10. E no estado, se eu não me engano, agora não, de uns anos para cá, utiliza-se letras, não é isso, gente? PS e NS. PS, S, NS. Satisfatório, não satisfatório e plenamente satisfatório. Isso. Isso. Tá, ótimo. Então, são 3, né? Tá bem. Então, vamos pensar de que este aluno João, ele não é satisfatório. Não estava satisfatório no primeiro bimestre. No segundo bimestre, ele deu uma melhorada, porque a gente colocou esse aluno numa recuperação paralela. Tudo bem, recuperação paralela para vocês? Então, eu não estava bem no primeiro bimestre, eu estudo o primeiro bimestre inteiro novamente em casa, e no período da tarde eu tenho 1 hora de aula que vai me ajudar a recuperar essa aula, essa nota. É a oportunidade que eu preciso, tá bom? Então, eu vou ter resultados bimestrais. Na verdade, eu vou ter resultados. Se eu divido o ano em 4 bimestres, eu vou ter resultados do primeiro dia de aula até o último dia de aula do primeiro bimestre. Eu consigo fazer uma avaliação rápida que seja essa nota de comportamento, tá bom? Eu tenho os trabalhos que eu dou em sala de aula, mais as avaliações bimestrais, certo? Nós não temos aqui P1, P2, P3. P3 seria a recuperação paralela. Tá bom? Então, a gente tem P1 e a gente tem P2. P1 seria a avaliação bimestral 1, e seria a avaliação, como que era? Tinha outro nome que dava para avaliação, prova mensal e prova bimestral. Acho que é isso que dava. Enfim, haviam essas classificações, essas nomenclaturas. Todas elas variam de escola para escola, principalmente quando a gente fala de prefeitura, estado e particular, tá bom, amores? Então, cuidado, tá? Por exemplo, esse satisfatório, plenamente satisfatório e não satisfatório é apenas usado no estado. Na prefeitura é usado o quê? Vocês sabem? Alguém sabe? Desculpa, porque eu não sei, não sou da prefeitura e nem pesquisei. Alguém sabe? Da prefeitura? Como que é? Na minha cidade é de 1 a 10. Ô, Pro, De 0 quando a eu 10. estudei aqui 0 a 10, na prefeitura, era esse satisfatório, não satisfatório. Quando eu estudei na prefeitura, depois eu fui para a estadual, que é do governo, aí a gente era do A ao D, mas isso em 2010, né? 2010 não faz tanto tempo assim, né? Mas é que 10 agora anos. são números, né? Então, mas, por exemplo, o estado já mudou de satisfatório para insatisfatório e insatisfatório. Enfim. Eu não sei a prefeitura, mas enfim. Vamos pensar então. A Geisiane escreveu no chat que é de 0 a 10.
Obrigada, amor. Obrigada mesmo. Obrigada, Tati. Eu tô aí no chat. Obrigada por avisar. Então, tá. Então, prefeitura de 0 a 10. O Estado tem essas classificações de satisfatório, insatisfatório, plenamente satisfatório. E nós temos no particular de 0 a 10. Tá bom? Ensino fundamental 1 e 2. Tá? Só tomem cuidado quando vocês forem trabalhar, aonde vocês vão trabalhar, porque existe essa mudança, tá? E aí também vai mudar a parte de avaliação. Quantas avaliações é composta um bimestre, né? Porque cada avaliação é uma oportunidade para que o aluno melhore a sua nota. Muita gente acha que é um absurdo, por exemplo, 5 notas. Quem dá aula de língua portuguesa praticamente tanto que corrige prova, porque a gente tem, além das provas regimentais, enfim, bimestrais, a gente também tem a prova do livro, a prova obrigatória do livro paradidático, que é feita a leitura, né, dos clássicos da literatura, ou não necessariamente, tá bom? E tem isso, né, e normalmente faz parte de alguns projetos, né, a língua portuguesa está sempre encabeçada em algum projeto, então a gente acaba tendo mais notas para compor um bimestre, tá bom? Eu posso utilizar quantas eu quiser, desde que eu tenha tempo para também corrigi-las de forma justa, tá bom? E isso a gente precisa se preocupar, sim. Eu preciso elaborar aula, eu preciso elaborar atividade, eu preciso corrigir atividade. Então, eu tenho muita coisa para fazer. Cuidado com os excessos de atividades. A professora Vanessa, da Faculdade Dourado, não sei se vocês conhecem direito, ela toda semana dá uma atividade. E ela lê as atividades, e ela corrige as atividades. Então, ela precisa ter um dia, pelo menos, para olhar as atividades de todas as alunas, porque senão ela se perde. E é uma forma também de compor a média, não é, gente? E isso é uma forma de ajudar também, uma oportunidade em melhorar a nota de vocês? É assim? Pontinho faz diferença. Não faz, não? Né? Então, vamos lá. Quando a gente fala de objeto de recuperação contínua, a gente está falando de que esse aluno, no primeiro bimestre, ele vai não está bem, no segundo ele vai melhorar, no terceiro também, e no quarto ele vai estar, tipo, ótimo. Plenamente satisfatório, vamos pensar assim, tá bom? Isso é uma recuperação contínua, paralela às aulas que ele tem, se é de manhã, a recuperação paralela é à tarde. Se ele estuda à tarde, a recuperação paralela é de manhã, tá bom? Então, mas o Pro, ele não, essa recuperação não vai passar de um ano para o outro, né? É durante o ano que ele tem que recuperar essa nota, até o final do ano, né? Isso mesmo, ele tem que recuperar até o final do ano. Tá. Isso mesmo. E essa recuperação é até também final do ano, né, professora? Ixi, no final do ano tem existe a recuperação paralela, existe a recuperação bimestral e existe a recuperação final. Você acha que essa recuperação, os alunos dos anos primários, ano que vem, vai conseguir acompanhar? Porque a escola que a minha filha estuda é do estado e eles estão fazendo uma pesquisa com os pais. E se os pais que estão fazendo a rematrícula para o ano que vem, se vão autorizar os seus filhos a fazer primeiro e segundo ano que vem. Eles querem refazer com as crianças do primeiro ano até junho, e depois férias em julho e agosto, segundo ano. Você acha que isso vai funcionar com as crianças? Se for presencial, sim. Mas eu tenho muita dó da pedagoga. Professor, isso não atrapalha a mente da criança? Porque 6 meses uma série, 6 meses outra. Não, isso atrapalha a gente que é adulto e faz essa diferença. Sim. A criança não. A criança, ela está aprendendo o que está vindo. Então, né? 6 meses. Isso aqui é do segundo ano, não vou aprender. Não, ela não vai fazer essa diferença. Essa diferença quem faz somos nós adultos, né? Uhum. Agora, você acha que vai ser corrido? Vai. Eu acho que vai ser um pouco mais corrido. Eles querem colocar 1 ano e dentro de 6 meses. Sim. Isso não acontece no EJA? Acontece. Também.
mas a gente está falando de adulto, eu sei. E a gente agora está falando de criança, também sei. Olha, amores, eu, na verdade, não vejo problema. Porque quanto mais a gente aprende, melhor, né? Por exemplo, se a ideia é de trazer, que seja, vou chutar, tá bom? Segundo ano e terceiro ano, num ano só, em 2021, então o primeiro semestre será o segundo ano, e no segundo semestre será o terceiro ano, certo? Vamos lá. O que você, mãe, fez em 2020, durante a pandemia, com o seu filho em casa, com pouco acesso à internet ou não, mas sabendo de que você pode ir até a escola, ou a escola manda para você a apostila, ou você vê alguma coisa pela internet, pela televisão, enfim, para aproveitar este período de pandemia que está em casa com o seu filho. O que você fez? Na verdade, as mães, não estou falando de todas, mas as que normalmente reclamam disso, são aquelas que não fizeram nada. Outra coisa, e a gente já viu isso, a mentalidade da mãe diante de ensino infantil é de que vai para a escola para brincar. E não é isso, e nós já sabemos, porque a gente estudou o referencial curricular. A gente sabe que as brincadeiras são seletivas. Não é qualquer brincadeira, não é verdade? A gente sabe também de que as atividades, elas são escolhidas a dedo, porque existe lá a coordenação motora fina e grossa, que eu preciso da criança, não é isso? E fora as outras competências que a gente precisa desenvolver durante o ano letivo. Então, nós sabemos de que as atividades escolhidas pelos pedagogos, elas são selecionadas a dedos. Mas a gente também sabe de que muitas mães acham que pré-escola, creche, é para deixar o filho lá porque ela vai trabalhar. E deixar o filho lá é deixar o filho lá de qualquer jeito. E a gente sabe que depois da creche, no ensino infantil mesmo, a gente tem aí as crianças que vão para brincar. E só. Mas não é isso. Então, a gente precisa tirar essa mentalidade de que a gente vai deixar a criança porque eu vou trabalhar e de que eu vou deixar ela para brincar. Nós precisamos mudar isso. Vocês, principalmente. Então, assim, é importante, relevante esses períodos, primeiros anos de ensino, muito, né? Porque existe essa questão do desenvolvimento da sua coordenação motora, né? Agora, ter a criança para estudar o segundo ano e o terceiro ano num ano só, é muito para a criança? Não é, gente. A gente está falando de criança, a gente não está falando de um idoso de 90 anos. Para o idoso de 90 anos, sim. Para nós, de repente, que já somos mais velhas, e existe um certo limite já de aprendizado 100%, mesmo tendo a maturidade que a gente tem, para nós já é mais complicadinho, assim. Agora, para a criança, não. A criança está ativa. Nós não somos ativa, mas não da forma como a criança é. Então, cuidado com essas críticas, porque é bem provável que a gente escute a vizinha falando, mais alguém que a gente acha importante, mais alguém que a gente acha inteligente, mais alguém que faz crítica ao governo, não que eu esteja puxando bandeirinha para ele, não é isso, não. Mas, assim, vamos pensar, e a criança? É muito para ela? Não, não é, gente. É só um ano que vão acontecer entre aspas, 2. E vamos eu vou te falar. E eles são capazes. Eles são capazes. Porque a gente pode até duvidar, mas assim, a gente, nossa, como que vai fazer isso? Eles conseguem. Com certeza. A gente tem dó, né? A gente tem dó. Exatamente. Porque eu questionei, porque quando eles fizeram essa pesquisa, tem vários pais repudiando, né? É impossível a criança ficar o dia inteiro na escola, se eles perderam um ano, a culpa não é deles, é por conta do vírus. Então, tem vários pais que não levam em consideração que a criança vai aprender, ou reaprender na escola, porque muitos pais não tiveram a paciência de ensinar os seus filhos em casa, não conseguem acompanhar as aulas online. Ô, Pro, mas você acha que é isso? Eu não sei como é, Brenda. O pai que não optar pela criança estudar o primeiro e o segundo ano, ela não vai fazer? Vamos supor, ela vai fazer só o segundo.
o ano Isso. inteiro, aí ele vai ter uma turma separada, é isso? Isso, em horário Entendi. diferente. Porque Então, aí, na escola da Isa será assim, no Luiz Gonzaga. porque aí seria o correto, porque tem crianças que os pais ficaram realmente do lado, a criança tá acompanhando, e aí ela vai ter que meio que fazer o primeiro ano de novo, né? Porque existem algumas crianças que estão um pouco atrasadas. Muito bem. Sim. Vamos lá, gente. O que uma criança aprende no primeiro ano da escola? Será que ela não consegue aprender juntamente com o segundo ano? Eu tenho certeza que sim. É que a gente tem dó mesmo de, putz, nossa, é um ano a mais para ela. A gente não está pensando numa faculdade. Por exemplo, se vocês fizessem faculdade de pedagogia e faculdade de, sei lá, vou pôr letras, tá? Letras ao mesmo tempo, seria puxado? Puta merda, seria puxado. Você adulta que trabalha, que tem uma casa, que tem filhos e querendo fazer 2 faculdades ao mesmo tempo. Nossa, puxado. Você que assiste televisão, fica no videogame, no celular, estuda 2 anos no mesmo, é puxado para você? Não. A criança é capaz. É que a gente tem dó, tá bom? Vamos voltar aqui? A ideia é ótima, a discussão é perfeita, mas a gente tem que tomar cuidado com algumas questões que são enraizadas na gente, e a gente tem que pensar como pedagoga. Vocês já estão aqui falando. Pode falar. Tá, só para complementar. Inclusive, na aula da Marcele, que ela está passando para a gente, de matemática e ciências, ela está mostrando todas as séries da primeira. Ela já deu aula primeira, segunda e terceira série, que foi a última aula dela. E eu consigo enxergar que os conteúdos da primeira série fez a primeira série. Quando chegou na segunda, o conteúdo é praticamente o mesmo, só acrescentando sempre uma coisinha a mais para que já seja preparado para a terceira. Então, por isso que não tem, eu acredito, Não tem igual a muita Tati, diferença, né? não tem muita diferença, porque é só aquele reforço mesmo. E isso é nítido as aulas da Marcele. A Marcela, ela tá passando isso pra gente de ciências e matemática, né? Primeira série, segunda e terceira, e ela ainda está complementando o primeiro bimestre, segundo, terceiro e o quarto, exemplificando para nós. Então, nós que estamos estudando isso, consegue entender, Brenda, que a criança é capaz. Mas quem está de fora, não, meu filho não vai conseguir. Mas consegue, uma coisa complementa a outra. Com certeza. Né? Só que, infelizmente, nem todos pensam dessa forma, né, Ana? Sim, Brenda. Aí eu paro para pensar, como um assunto, a gente já busca em outra matéria que nós estamos estudando, no caso da Marcele, que ela está fazendo isso, né? Por etapas. E como ela está exemplificando tudo ali detalhadamente, a gente consegue ter essa visão que dá para fazer. Difícil, não que seria difícil, mas um pouco, vamos colocar aí, que seria um pouquinho mais complicado se fosse nós adultos, fazendo uma 4ª ou 5ª série. Porque o nosso raciocínio, a nossa lógica, não é a mesma de uma criança de 4 a 5 anos. Para. É isso, vamos, dá continuidade. Não, eu vou complementar uma coisa que é muito interessante. Existe uma outra coisa que são os pais que são alfabetizados, mas aquela alfabetização em que eu apenas sei fazer uma leitura e não uma interpretação, e que esse pai que tem uma dificuldade muito grande de assistir a um filme e contá-lo para uma outra pessoa, ele se deparar com algumas questões que ele desconhece, ou que ele percebe de que a educação dele foi falha, ou de que ele é quase um semi-analfabeto. E isso é muito ruim. Quando a gente pega a atividade dos nossos filhos de 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª série, para poder ajudá-los, auxiliares, e não entende, ou alguma coisa está errada comigo. E aí, então, os pais se deparam com isso e têm vergonha, claro,
de dizer que não soube resolver uma questão de quarta série. Quarta série? Oh, mas é porque a sua educação foi déficit. Houve um déficit. Teve até um filminho que eu acho que vocês mandaram também pelo WhatsApp, ou devem ter recebido, de um pai que ele começa a ter chilique durante a aula, passa mal, desmaia, ou então ele vai na cozinha, ao invés de ajudar o filho, que está na terceira série, e a mãe e a professora, os pais orientem, ajudem. E ele percebe de que ele não sabe as coisas. Foi até uma sátira, né? Porque é a conscientização da ignorância. É a conscientização de uma escola déficit, de uma escola que tem um problema grave de ensino e que você fez parte desse processo e por isso tem dificuldade. Não que você seja burro, tenha deficiência, enfim, né? Mas que você percebe de que há uma deficiência no seu aprendizado. Professora. Né? Eu, Silvana, eu passei por isso. Eu fui ajudar minha filha e eu achei que eu estava certa, até assim, explicando as coisas para ela, tudo bonitinho, direitinho. Falei, é assim, chega lá, você mostra para a professora. Tava errado. Aí eu, como assim, Kézia? Eu aprendi assim, viu? Aí ela falou, não, mãe, a professora falou que estava errada. Aí ela foi e explicou, totalmente diferente. Totalmente diferente. A gente se pega numa dessa daí também. É complicado. É isso mesmo, Silvana. E é complicadíssimo. E a gente acha que durante de repente, a gente vai conseguir, porque o processo de aprendizado, ele não é linear. Quando a gente aprende coisas novas, a gente aprende e não aprende, não entendeu, aí aprende, entendeu, não entendi, entendi. Então, assim, ela não é linear, ela tem lacunas, né? E essa lacuna a gente consegue preencher quando a gente tem o hábito de estudar pós-aula. Quando a gente tem o hábito de fazer leituras, e ter um pouco mais de conhecimento de linguagem mesmo, de vocabulário, que faz toda a diferença, né? Então, quando a gente estuda, faz pedagogia, a gente acha que a gente vai aprender tudo, e já tendo aula, por exemplo, sei lá, vou chutar, tá bom? Prática de ensino de matemática. Nem sei se você já tiver. Mas assim, de repente você acha que você já aprendeu tudo de matemática. Só que não. Esse é o grande problema. E aí, então, quando alguém... Desculpa, é que a Ângela mandou uma mensagem, mas é para você. E aí, então, quando a gente se depara com uma questão dessa, que nem a Silvana se deparou, a gente percebe de que, nossa, será que a minha faculdade é falha? Não, não é. Será que a minha educação foi falha? É mais provável. Né? Será que eu tenho alguma dificuldade de aprendizagem? Não, bem provável que não. Tá bom? Então, cuidado com isso. E não ajudar o filho em sala de... porque perde-se a paciência. Pô, você vai perder a paciência com uma criança de 8, 9 anos, porque não sabe somar 2 com 3? Opa, será que você perdeu a paciência ou porque você não sabe fazer esse cálculo tão simples, que o seu filho de 8, 9 anos sabe? Então, tem tudo isso também que a gente tem que pensar, né? Mas, isso é outra coisa. Vamos voltar para a progressão continuada. Vamos lá. O regime de progressão, ele deve prever mecanismos que asseguram. Não adianta eu ter um regime de progressão continuada e não ter alguma coisa que me assegure a continuar o meu aprendizado dentro de sala de aula. Então, existem algumas coisas bem importantes que fazem parte aí dessa legislação de continuada. Então, a primeira delas é a seguinte: a avaliação institucional interna e externa. A interna, gente, por exemplo, as avaliações bimestrais. Tá bom? Institucional é de escola, tá? Que instituição você dá aula? Eu dou aula na Faculdade Dourado. Que instituição você trabalha? Eu trabalho no Colégio Amorim.
né? Por aí vai, tá? Então, cada instituição tem uma prova definida. Por exemplo, vocês sabem que a prova de vocês aqui online, ela tem 8 questões objetivas, que são de alternativas, e 2 dissertativas. Ela é composta dessa forma, não vai mudar. Nenhuma professora vai dar 3 de dissertativas e 7 de alternativa. Não pode, porque existe um regimento interno e que nós, professores, temos que seguir. Isso acontece em todas as escolas, em todas as instituições de ensino, tá bom? Quando a gente fala de avaliação externa, é aquela que o governo manda para as escolas para fazer as avaliações. Vocês fazem avaliação na faculdade, não fazem? Uma avaliação que chega não sei de onde, não sei de quem que manda, mas tem que fazer essa avaliação. Vocês já fizeram, todos os anos, né? Eu nunca lembro o nome dela. E essa avaliação, por exemplo, ela vem do governo. Então, ela chega do governo, é aplicada em vocês e beleza. Assim acontece também nas escolas estaduais, municipais e particulares. Nas particulares, acontece o seguinte, acontece uma que ela é externa, que a gente chama, que é, por exemplo, o colégio que eu trabalho, trabalha com a apostila objetivo, do objetivo. O sistema objetivo faz prova para todos os alunos que estudam o sistema apostilado objetivo. De norte a sul, tanto faz se é rico ou pobre, escola boa ou ruim, tá bom? Ele vai fazer a mesma prova. É uma avaliação que a gente chama de externa, porque ela vem de fora, ela não foi feita pelos professores da instituição, tá bom? Acontece também com o Estado e Prefeitura, quando chega a prova de fora. Tem um nome, gente, que faz avaliação da instituição, que faz avaliação dos professores, do ensino. Eu não vou lembrar o nome delas agora mesmo, tá bom? Mas se vocês lembrarem, ótimo, vocês me falam depois. Tudo bem? Avaliação institucional interna e externa? Sim. Sim. Avalia, acho que é uma delas. Enfim. Ah, que tem até o curso, que estavam dando um curso para a gente fazer de sábado, como chama? Isso mesmo, tá certinho. Avaliações da aprendizagem ao longo do processo, conduzindo a uma avaliação contínua, cumulativa da aprendizagem do aluno, de modo a permitir a apreciação do seu desenvolvimento em todo o ciclo. Vamos lá. O aluno, além dele fazer as provas bimestrais, quando ele termina um ciclo, então, o primeiro ciclo é do 1º ao 5º ano, do 5º ano para o 6º, ele faz uma prova, que também é externa, tá? Quem manda essa prova é o Estado. E aí, então, ele vai fazer uma avaliação de tudo que ele aprendeu do 1º ano até o 5º ano. Bom? De norte a sul, leste a oeste, a prova é a mesma, não há diferença, tá? E vai acontecer a mesma coisa quando ele terminar o 9º ano, tá bom? Aí ele tem uma outra prova. Não estou falando de pré-vestibular, de vestibulinho, não tem nada a ver, tá? É uma avaliação que é feita pelo Estado, movimento, desempenho desse aluno durante os ciclos, ou o ciclo. A gente trabalha com 2 ciclos. Então, durante os ciclos, se ele teve realmente, né, um desempenho, e se ele conseguiu aprender todo o conteúdo de todo o ciclo. Tem um dragão dentro de mim. Hidróxido de alumínio urgente. Tá bom? Então, existe essa avaliação dos ciclos, tá? Atividade de reforço, de recuperação paralela, recuperação contínua ao longo do processo, e, se necessário, ao final de ciclo ou nível. Então, eu fechei meu 1º bimestre, eu tenho uma recuperação. Eu fechei meu 2º bimestre, eu tenho uma outra recuperação. Eu fechei o 3º, eu tenho uma outra recuperação. Eu fechei meu 4º bimestre, eu tenho uma recuperação do 4º bimestre. Eu não atingi 20 pontos, eu tenho uma recuperação final.
Ah, e essa final vem tudo do ano inteiro? Não. Depende da escola. Tem escolas que preferem estudar, pedir para que o aluno aprenda ou reveja o último conteúdo dado em sala de aula, por exemplo, daquela disciplina. Tá bom? Isso acontece muito em escolas particulares. Essa avaliação final, ela é presencial. Ela é com uma semana de aula. Depende da grade curricular, como, por exemplo, língua portuguesa, normalmente tem 4 aulas, sendo que uma delas é prova. Tá bom? Mas eu preciso de 2 instrumentos avaliativos, né? Para ter uma média. Como é que eu tenho uma média de um aluno? Ah, uma provinha só já é média? Não, né, gente? Pelo menos 2. 2 instrumentos de avaliação. 2 instrumentos, eu estou falando de prova, pesquisa, seminário, apresentação, estou falando de TCC, estou falando de... gente, estou falando de qualquer coisa feita pelo aluno. Por exemplo, vocês fazem atividades, que eu chamo de atividades semanais. Todas elas valem 1 ponto ou 2 pontos, depende do tamanho, do conteúdo, da verticalização, do aprofundamento do conhecimento da pesquisa, não é verdade? Então, tem algumas ali que você fala, nossa, aqui deveria valer uns 5 pontos, de tanto que você pesquisou, ou de tanto que você se aprofundou naquela pesquisa, né? Mas ela é um instrumento de avaliação, tá bom? Então, quando a gente fala de atividades de reforço, de recuperação paralela, contínua, ao longo do processo, e aí, então, às vezes, até no final do ciclo, ou final do nível, tanto faz, exatamente, eu tenho as recuperações dos bimestres, e eu tenho a recuperação final. Tá bom? Tudo bem? Vamos lá. Meios alternativos de chegar a essa progressão continuada. Vamos observar quantos existem. E eu vou explicar cada um deles para vocês, porque assim, gente, na boa, só não passa quem não quer. Vamos lá. Eu tenho alguns meios alternativos de adaptar esse aluno a essa progressão continuada, bom? É um aluno difícil, enfim, tem várias formas. Então, existe, por exemplo, o reforço, certo? O reforço é contraturno. Então, tem lá uma professora, normalmente ela é uma eventual, ou uma professora contratada apenas para o reforço, estou falando de Estado, tá, gente? Estou falando de particular, não. Estado. E aí, então, ela vai dar uma aula sobre um determinado tema dentro daquele ciclo. Mentira. Dentro daquele bimestre, tá? Então, dentro daquele bimestre, o aluno não entendeu as palavras que são escritas com a letra B de bola, tá bom? A professora vai dar reforço, atividades, explicar, se virar nos 30, para que o aluno entenda aquela atividade, tá bom? E isso vai acontecer diante de um conselho de professores em coordenação e direção, tá bom? Quando a gente faz o conselho, que é no final de bimestres, a gente se reúne para dizer o que aquele aluno, que cada aluno que não conseguiu tirar nota, precisa para conseguir ter um progresso aí no seu aprendizado, tá bom? Teoricamente, é isso, tá? O conselho serve para dizer assim, olha, o João, gente, ele precisa de aulas de reforço, porque ele não vai conseguir sozinho, apenas mais esse bimestre, recuperar a nota dele do bimestre passado. Então, é necessário o reforço para o João, tá bom? Ótimo, tudo bem. Então, o João vai para o reforço. É avisado o pai de que ele tem aula dia X e Y, no horário X e Y, tá bom? Beleza, isso é reforço. Reclassificação. A reclassificação, ela acontece quando a gente tem alunos que são transferidos, tá? Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela veio de uma escola top, lá da Zona Leste, mas vamos pensar em... Nossa, esqueci o nome do bairro.
Não é Tatuapé que eu quero. Tem o shopping Anália Franco. Ela veio da Anália Franco, de uma escola top de linha, e ela veio estudar aqui nessa bemboca, aqui na rua, onde teve os helicópteros essa semana. E aí, então, ela veio estudar aqui. Só que ela veio do 6º ano, tá bom? 6º ano, aqui ela tá no 7º, né? Porque mudou o ano, ela passou, então ela tá no 7º ano. Só que a gente percebe o seguinte, essa aluna ela é muito boa. Mas ela é muito boa. Ela podia fazer uma provinha de reclassificação, né, gente? Vamos fazer uma reclassificação? Vamos sim. A gente faz uma prova de reclassificação, os professores da instituição montam ali 10, 15 questões de cada disciplina, 10 questões de cada disciplina, e dependendo da nota que a aluna tirar, ela é reclassificada. Então, pode ser que essa aluna do 7º ano pule para o 8º ano. Assim como também pode acontecer o contrário. Tá bom? Ela voltar um ano. Porque é uma reclassificação. Tá? O que é mais difícil acontecer. Tá? Vamos lá. Então, reclassificação. Aluno transferido de uma outra escola, os professores perceberam de que ele realmente consegue ir adiante, de que ele já deveria estar em outra série, e aí, então, vamos reclassificar esse aluno. Não é reclassificar assim, ai, tô a fim de reclassificar o aluno hoje, gente. Acordei com essa vontade, sabe? Uma coceirinha. Não é assim. Tá bom? Outro meio alternativo é o de avanço. O de avanço, na verdade, é aluno da instituição, não é transferência, da instituição, e de que ele conseguiu realmente melhorar a ponto de não precisar mais fazer ano, e ele vai para um outro ano. Não deixa de ser uma reclassificação também, tá bom, gente? Só que ele não é aluno transferido, ele é aluno da mesma instituição durante toda a vida, tá bom? Aí, então, a gente chama de um outro meio alternativo de avanço, tá? Também existe o de reconhecimento, que é muito parecido com esse avanço. Então, a gente reconhece durante as avaliações de que esse aluno, ele não deveria estar no 6º ano, deveria estar no 7º. Tá bom? Ou de que a gente reconhece de que ele vai tirar 10 em todos os mestres, e no final do ano, ele não vai para o 7º, ele vai para o 8º. Tá bom? Não deixa de ser um avanço, não deixa de ser uma reclassificação também. Só que são nomes diferentes e oportunidades diferentes, tá bom? Eu nunca trabalhei numa escola em que tivesse usado esse meio alternativo de avanço e de reconhecimento em algum aluno, tá bom? Reclassificação, sim, já elaborei prova para reclassificação, já corrigi prova para reclassificação, tá bom? Por exemplo, nós tivemos um caso de uma aluna que ela estudou durante a vida inteira no colégio que eu estava, aí quando foi no 2º ano, ela mudou de escola, foi para uma outra escola. E aí no 3º, não, mentira, no 1º ano, ela foi para uma outra escola, ficou lá o 1º médio, quando voltou no 2º médio, na verdade ela não estava mais precisando daquele ensino do 2º ano médio, ela já pulou para o 3º ano médio por conta da reclassificação, tá bom? E pode reclassificação. Isso pode acontecer. Perante a lei, né? Tá aqui, ó, O quarto artigo. Você pode falar com a coordenadora da escola, falar, olha, eu tô vendo que minha filha... os professores também comentam, tá? Eu tô vendo que minha filha, ela está, assim, indo super bem nas provas, ela não tem nenhuma dúvida, e estou achando um pouco atrasado o ensino de vocês para ela, então eu gostaria de pedir uma prova de reclassificação. Pode? Pode sim. Mas cuidado, tá? Cuidado, porque mãe adora achar que o filho é mais inteligente que todos. Não, então, a minha dúvida porque, por exemplo, se está na mesma instituição, né, e a instituição
pega e reconhece que a criança está evoluída, sim, passa. Agora, por exemplo, ela estudava na escola, aí ela saiu, né, foi para outro colégio, depois retornou. Então, minha dúvida era essa, se pode isso, depois que ela saiu, ela retornou, pular de fase, né, de série. Pode. Na verdade, os pais que pedem a reclassificação são pais professores. Tá bom? No caso dessa aluna específica, chata, o pai, ele era supervisor de ensino. Então, assim, começa daí. Quando a gente tem o conhecimento de legislação, da pedagogia, da educação, sei lá de onde, a gente acaba se impondo um pouco mais. E a gente acaba usando essa legislação ao nosso porque eu nunca vi isso. Mas existe sim, Tati. Fala sério. Fala sério mesmo, eu diria. Eu acho que não deveria haver isso. Porque se o seu filho tem... Se o seu aluno tem um QI elevado, quem vai fazer essa avaliação é a psicopedagoga, juntamente com a psicóloga, juntamente com a coordenação e direção da escola. Eu acho muito séria a educação. Eu não acho que é assim, desse jeito, sabe? Olha, pode fazer uma provinha de classificação da minha filha, por favor? Porque, assim, na boa, né, gente? Oi, na boa, digo eu, né? Então, não é assim, diga. Vanessa, aí eu percebo que até na legislação da educação há brechas. Há brechas sempre para, em vez como você falou, que geralmente são educadores, pais, pessoas que trabalham... Conhecedor, né? Que trabalham no ambiente escolar. Porque pai, como a Tati falou, eu nunca imaginei que isso poderia existir. Mas quem é conhecedor vai usar as brechas da lei para favorecer. Até na educação existe. Estou chocada, mas continua. Acho que ainda tem mais coisas aí pela frente. Tem mais. Agora tem uma outra coisa, assim, que é muito interessante. Por exemplo, a gente percebe de que há uma defasagem muito grande no ensino do Estado e particular. Isso é nítido, né? Vocês, por exemplo, Brenda e Daiane, que estão trabalhando em escolinhas particulares, quando vocês forem, não sei se vocês irão, para a prefeitura, vocês verão a diferença que é. Quem tem filho na escola particular e já teve no Estado, por exemplo, também sabe a diferença. Quem estudou no Estado e está numa faculdade particular, também consegue observar a diferença. Essa diferença, ela existe, sempre existiu, e eu acho que sempre existirá. Eu acho que aí, sim, a gente também encontrar as brechas na legislação para beneficiar a criança quando ela sai do particular e vai para o Estado. Eu ia falar isso agora para você, Vanessa. Vou até ligar a minha câmera para me falar sobre isso. Porque, assim, a minha irmã... Eu tenho uma irmã que vai fazer 1 ano que ela se mudou para o Paraná, para a cidade dos meus pais, interior do Paraná. Os 2 filhos dela, aqui em São Paulo, estudavam no Isaac Newton, aqui em Arthur Alvim, perto de casa. E eles chegam... uma escola boa. Eles chegam, as crianças chegam numa cidade do interior do estado do Paraná, onde a Lívia, minha sobrinha, já está na 7ª série, no 7º ano, e virou para a mãe assim: mãe, o que eu estou aprendendo aqui é o que eu vi no meu 5º ano. Exato. Mas como a minha irmã não é conhecedora da lei, permaneceu a criança lá. Mas só que eu vou ligar para minha irmã, eu vou falar com ela sobre isso. Porque o ensino lá está atrasado, de certa forma. Então, Ana, mas se você, por exemplo, se você não estudasse isso, não estudasse a pedagogia agora que a gente está aprendendo, a gente não ia saber. Nunca! Ô, Pro, como que lida isso? Porque vamos supor, a sobrinha da Ana ela viu isso no 5º ano, aí vamos supor que eles passem ela para o 7º ano. Se eles estão atrasados dessa forma, não vai ficar faltando conteúdo até o final da formação? Boa pergunta, Dai. Tudo depende.
Tudo depende, na verdade, do tipo de prova que é elaborado por esses professores, que é o grande medo, que é o grande problema. Porque tudo depende também da conversa que houve entre direção e pais. Infelizmente. Por quê? Porque eu acho que os pais, que são conhecedores dessa legislação, acabam usando para o seu próprio bem, que não sei até onde é esse bem, para a criança. Então, assim, se eu tiro o meu filho, por exemplo, do 7º ano, só porque ele viu isso no 5º ano, eu vou colocá-lo onde? No 9º? Eles têm idade para 9º? Tem maturidade para 9º? Será que ele viu tudo isso mesmo? Será que essa prova de reclassificação abrange questões de 8ª série, de 8º ano? Porque vai ter que cair coisas, vai ter que ser pedido conteúdo de 8º ano, tá bom? Mesmo ela estando na 7ª. Por quê? Porque você está pedindo uma reclassificação. Raimundinha entrando. Oi, Raimunda, boa noite, fica à vontade, querida. Então, assim, ela está no 7º ano, né, Ana, que você falou. Ela vai, então, vamos pensar em 9º ano, tá? Vamos pensar em 9º ano. A reclassificação será para ela ir para o 9º ano. Então, o 8º ano, ela não vai fazer, certo? Teoricamente, beleza? A minha prova de reclassificação para essa aluna é baseada no 8º ano. Aí eu quero ver se ela vai ter realmente entendimento, conhecimento para fazer todas as questões, acertar pelo menos 80% dessa prova, tá bom? Entendi. Ela pode pedir? Pode. Só que depende da criança como que ela vai resolver essas questões, se ela vai acertar ou não. E são todas as disciplinas, não é só português e matemática. Pro, mas vamos supor que ela consiga, que ela conseguiu passar. Só que aí a gente entra numa briga, assim. Porque então quer dizer que no Nordeste eles têm um ensino menor que daqui de São Paulo, vamos supor. Porque aí vamos supor, ela chega no 8º ano ou no 9º ali, ela consegue ir. Só que aqui, no 9º ano, então eles não vão ver lá no Nordeste o que a gente vê aqui em São Paulo no 9º, mas eles não tinham que caminhar junto com a BNCC, porque a BNCC é do Brasil inteiro, né? Exatamente. Esse é o grande problema, Dai. Quando a gente troca de estados, né, principalmente quando a gente sai do Sul e vai para o Norte e Nordeste, a gente consegue observar essa defasagem, essa diferença tão gritante a ponto de falar, meu Deus, eu vi isso há 2 anos atrás, então eu estou atrasada. Só que não, porque se você estudasse nessa região que você está agora desde pequena, você não estaria atrasado, né? Mas da onde você veio, a escola que você estudou, tudo isso tem peso, né? Então, tem peso aonde eu coloco meu filho para estudar, eu hoje pensando como mãe, sim, tem uma grande diferença, né? Por exemplo, a Raimundinha veio do Rio de Janeiro, que também é outro problema que nós temos pensando em nacional, um problema nacional. No Rio de Janeiro há uma defasagem muito grande em relação ao estudo, assim como no Norte e Nordeste. Aonde não haveria uma defasagem tão grande, comparando São Paulo, seria o Sul. Mas você não vai morar no Sul, você vai morar no Norte e Nordeste. Né? Mas você acha que isso vai do quê? A gente sabe que lá para o Norte e Nordeste eles têm, claro que não são todos, né? Mas a maior parte tem uma estrutura de vida menor do que o que a gente tem aqui em São Paulo. Você acha que seria relacionado a essa desigualdade? Porque a gente vê aqui em São Paulo também, quem mora lá mais assim, lá para Tiradentes, mais para lá, você vê que as escolas são com um rendimento mais baixo do que você pegar até uma escola estadual que seja mais aqui próximo do centro. Você acha que essa diferença, mesmo de estado, São Paulo para Nordeste, tem isso pela desigualdade, ou você acha que é alguma coisa do sistema, do governo que tem lá, do sistema em sentido de educação? Não, na verdade, você já respondeu essa questão. Pensando em, por exemplo, quem é que mora, qual é a naturalização das pessoas que moram na cidade de Tiradentes, ou Guaianazes, aqui pertinho de casa. Eles são da onde? Eles nasceram aqui em São Paulo, são paulistanos, ou eles vieram do norte e do nordeste?
Pelo que E aí, então, eu te pergunto, do Nordeste. E aí eu te pergunto, como que são essas crianças que são filhos de nordestinos nas escolas? Eles vão bem? Eles estão no particular? Eles estão no estado? Estão na prefeitura? Pronto, você já respondeu. Eu não estou dizendo aqui de que o pessoal do Norte e Nordeste tem uma dificuldade de aprendizado. Não estou falando isso. Eu estou falando de uma questão social, eu estou falando de vulnerabilidade social. Isso mesmo, desigualdade social, vulnerabilidade, uma questão cultural, entre ter 600, eu não sei quanto custa uma escola particular, mas eu vou chutar, R$600 para pagar uma escola, onde meu filho está aprendendo em casa durante esse ano de pandemia, e ter esses R$600 para comprar mercado. O que eu prefiro? Mercado. Então, meu filho, esse ano, ele vai estudar no estado. Por quê? Porque eu não estou vendo também o rendimento dele, porque não está sendo um investimento, olha esse nome novamente, investimento, como se a criança tivesse que trazer lucro, como um pai investidor dessa criança, né? Olha o peso que você coloca, mas a gente escuta, eu estou investindo na educação do meu filho, é esse nome que todo mundo dá. Eu estou investindo, então eu preciso de um retorno. Retorno? Não. Então eu tiro, deixo de gastar esses R$600, que seja, e vou gastar em outro lugar, em outra coisa, certo? E é isso que a gente pensa. Quando a gente pensa na fome que a gente passou, na dificuldade que a gente passou, a gente tem prioridades diferentes dos outros. Então, na verdade, Daiane, Silvana e todo mundo, a diferença social, financeira e cultural, toda a diferença no aprendizado. Professora, falando, dando continuidade no que a Dai estava falando, uma colega da Stephanie, ela estudou junto com ela, no Mazieiro, aí na Vila Ré. E ela foi para Penha. Ela conseguiu uma vaga porque queria mudar de escola, porque o Mazieiro é assim, o ensino, né? Não sei se a Nossa Senhora da Penha, ali, é do estado também, aquela escola, eu também não sei. Não sei. Não sei de onde você está falando na Penha, porque na Penha tem tanta escola. Ela é do estado. Nossa Senhora da Penha. Ela é do estado. Ela é do estado. Então, ela saiu do estado para entrar no estado. Ela não se adaptou porque falou que lá o ensino é muito avançado. Ela acabou saindo e voltando para o Mazieiro. Mas assim, a gente não precisa nem ir muito, não, eu digo assim, muito longe, porque assim, aqui a gente mesmo vê, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, eles me transferiram para o Carvalho Sene, que tem aqui próximo ao Antigo Sul. E eu fui indo, mas a minha mãe não gostou de lá e ela conseguiu uma vaga para mim no Gabriel, que é ali na Amador. Não tem nem... Se tiver 2 quilômetros de distância, é muita coisa. Eu não acompanhei, eu repeti o primeiro ano do ensino médio, porque eu não consegui acompanhar. As duas são do estado, são praticamente no mesmo bairro, e elas têm uma diferença gigantesca, né? Muito, é isso que é estranho. Eu falei, nossa, mas se ela saiu de lá, assim, tá certo, não é um ensino só, como que ela não se adaptou? Porque depende de quem dá aula, e depende de quem faz a gestão da escola. A direção da escola é o que faz a cabeça, a base da escola. Se eu tenho uma direção aonde se impõe, obriga os alunos a estudar, a fazer as aulas, a fazer as atividades, a se comprometer com o estudo, eu vou ter, com certeza, um ensino forte, como de forte e fraco, né? Agora, quando eu tenho uma direção onde ela não tem, assim, muito peito, ela não deixa as coisas, assim, muito, as rédeas curtas. Relaxa, ela né, deixa mais à vontade. Então, se os professores também vão relaxar, os alunos também vão relaxar. Que nem ela falou assim, assim ela falou, tia, é do começo ao final, a professora não passava de passar lição. Coisa que no Mazieiro elas não via isso. Não fica.
Então, você está querendo dizer que eu entendi? Então, cada escola tem sua autonomia Sim. Até fugiu a palavra agora. Mas cada escola tem... Vem as regras, porque tem que cumprir as regras, que no caso que nós estamos estudando sobre a progressão continuada, porém, dentro do contexto, eles colocam a autonomia deles para que seja desenvolvida essa educação com os alunos. Então tá. Então, peraí. Então, deixa eu explicar uma coisa importante. Vamos lá. A progressão continuada, ela é uma legislação estadual. Todas as escolas da prefeitura, do estado e do particular utilizam a progressão continuada, tá bom? A gente usa isso em todas as escolas. Lá no Colégio Dourado, na Faculdade Dourado, lá no... Daiane? Amorim, Brenda na sua escola, isso. Então, assim, em qualquer escola é utilizada a progressão continuada. Beleza? Beleza. Cada escola tem a seu regimento interno, tá? Aí é uma outra coisa que não tem nada a ver com a progressão continuada. É um regimento interno. Então, aqui na minha escola, vai funcionar da seguinte forma. Vai funcionar assim, assado, assim, assado. Regimento interno. Tá bom? Aí eu posso fazer valer ou não esse regimento interno também. Porque ele pode ser apenas para inglês ver. Porque precisa ter o regimento interno em todas as escolas. Tá? E aí, então, eu faço valer ou não. Depende do meu pulso como professora, como coordenadora, como diretora. Tem escolas que são consideradas fracas, mas tem professores que são fortes. Estou colocando entre aspas porque não é esse termo que é o correto, adequado a usar, né? Mas existem professores que cobram mais e cobram menos. Tem professores mais sérios e que não são tão comprometidos com o ensino. Vou usar esse termo. Porque ser engraçado não significa que você não é comprometido com o ensino. É bem diferente. Então, da mesma forma que, por exemplo, a Daiane disse que ela estava no Mazero, né? E lá ela achou fraco, e aí então a mãe não gostou da escola, porque no menino devia ser uma bagunça, tá bom? Então foi para o Gabriel Ortiz. Quem entra no Gabriel Ortiz, quem entra em algumas escolas do estado bastante conhecidas, porque são fortes, não é qualquer um, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é apenas uma listinha que você coloca o nome, pode ser que a mãe da Daiane seja da área ou conheça alguém da Secretaria de Educação, tá bom? Vamos lá. Aí, então, a Daiane foi para o Gabriel Ortiz. Quando chegou lá, ela viu que é muito diferente do Mazero, como de fato é. Aquela esposa que eu não conheço. Não conheço nenhuma das duas. Nunca dei aula em nenhuma das duas. Mas aí o que aconteceu? Lá no Gabriel Ortiz, os professores estão empenhados, unidos, juntos, com coordenação e direção, para fazer valer o direito de aprendizado, de ensino, de cada um daqueles alunos. Então, existem projetos, existem atividades, existem lições de casa, existem uma série de coisas que até então não era, porque era mais frouxo a outra escola. Pronto. Já fez a diferença entre uma escola do estado e outra escola do estado. Eu trabalhei numa escola onde a escola não tinha uma janela de vidro. Estava tudo quebrado. Não tinha um vidro, nenhuma janelinha. Tudo quebrado, apedrejado foi. Às 10 horas da manhã, tinha toque de recolher. Era uma boa escola? Não era uma boa escola. Até que mudou a direção. Quando mudou a direção, você sabe o que ela fez? A Ana Maria, o nome dela? Aí, Ana Maria. Ana Maria, o nome dela? Ela fez uma reunião com os donos da boca de fumo que existia na favela. Tudo mudou. Mas depende da gestão, meus amores. Depende do peito de cada uma. Se vai encarar o problema ou não.
Porque quando a gente lida com pessoas, a gente lida com pessoas que a gente não conhece. E a gente tem medo de morrer. E isso, a violência, ela existe dentro da comunidade onde está aquela instituição. Tá bom? Então, tudo varia. Vocês vão ver, mesmo em escolas do particular, vocês também verão escolas mais fracas e mais fortes. E não necessariamente porque pago mais caro ou pago mais em conta. A gente tem, por exemplo, exemplos aqui claros de escolas, por exemplo, que tem em Hermelino Matarazzo um valor a mensalidade, a mesma escola no Tatuapé com outro valor a mensalidade e outro valor de hora-aula para o professor, e essa mesma escola tem uma sede na Vila Guilherme, que também é outro valor para hora-aula e para mensalidade. E te garanto que existe uma diferença muito grande de clientela, os alunos. É assim mesmo. Porque lá no Amorim, no Tatuapé, a maioria dos alunos são filho de famoso. Então, a gente sempre, quando tem evento que a gente vai para lá, os pais são tudo nariz empinado e tudo, e o que a gente fica mais boquiaberta é que a gente que trabalha no Hermelino trabalha muito mais e muito melhor do que o pessoal do Tatuapé e da Vila Guilherme. Mas como é Tatuapé e Vila Guilherme, tanto o pessoal que trabalha quanto os pais, eles são muito nariz empinado. Tá vendo? Ó, a Daiane já traz o exemplo de uma Mas outra te garanto escola que as crianças são mais mal educadas. Muito, muito mais. Tipo, qualquer coisinha, eles já acham que eles são o dono do mundo. Você olha assim, você fala, meu Deus do céu, onde tá a boca suja, Sim. São demais, boca suja, fala demais palavrão. Eu sei. E isso faz parte da cultura, da socialização, da comunidade que está inserida nessa escola. Se ela está falando isso sobre uma escola particular, imagine então numa escola do Estado, né? Então a gente também tem que pensar nisso. Então acho que eu respondi a questão da diferença entre progressão continuada, que existe em todas as escolas, e o regime interno, que é diferente, tá bom? É assim, vou abrir uma escolinha, ótimo. Quais são as legislações, o que você quer que aconteça nessa escola e o que você não quer que aconteça nessa escola, tá bom? E aí, então, você tem que seguir e fazer valer todos esses regimentos que você colocou aí, tá bom? Só para ficar claro que eu fiquei em dúvida de uma coisa, claro. A progressão continuada, você disse que vamos supor que sejam as recuperações que a gente vai fazendo durante o ano, né? Depois da prova, você não foi muito bem, você tem a chance de estudar mais um pouquinho, como fazer uma recuperação. E quando passa de ano, vamos supor, o aluno fez todas essas progressões e não evoluiu. A gente sabe que em algumas determinadas escolas, tem determinados anos que o aluno não repete de ano. E aí pode continuar, tem uma lei, não é? Que parece que acho que é o 5º e o 9º que repete, o restante não. Isso chama como progressão continuada, não? Vamos falar sobre ela, então, porque ela também faz parte da progressão continuada, mas ela, na verdade, a reprovação, ela foi substituída, ela não existe, praticamente, ela foi substituída por essa promoção automática. Eu estou te promovendo automaticamente para a próxima série, porque você teve uma progressão continuada, tá bom? Então, por isso que a gente percebe de que não há muita reprovação, ou quase nenhuma reprovação, de um ano para o outro, tá bom? O que pode acontecer, sim, é quando termina o ciclo, né? Encerra-se o ciclo, pode ser que haja uma reprovação, tá bom? E ainda digo, tudo depende da escola, tá bom? Por quê? Porque, na verdade, esses alunos, eles precisam progredir durante o ano. Eles precisam. Você tem recuperação paralela, você tem recuperação bimestral, você tem recuperação final e você tem recuperação de férias. Eu te dou quatro oportunidades
durante o ano inteiro para você ir bem, para você passar de ano. Você não conseguiu? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai conversar com a supervisora de ensino, e aí, então, a gente vai ver o que pode fazer. Sabe o que a supervisora vai falar? De que ele teve todas as oportunidades e, na verdade, ele precisa de mais uma. Acreditar no desempenho dessa criança para o próximo ano. Ela passa de ano. Diga, Tati. E se a família não é de acordo? Por exemplo, eu estou vendo que meu filho não tem condições. A família tem o poder também de não querer que essa criança passe de ano, não é? Tem sim, ela entra em contato com a Secretaria de Educação. Mesmo que tenha lei, né, que não repete de ano, mas eu estou vendo que meu filho não tem condições nenhuma de passar pro outro ano, aí a família tem, né, esse poder de querer repetir. A família não tem esse poder, a família tem o direito de requerer. Direito, o poder e aí, não, então, direito, E aí, então, vai. Mas eu ainda acho que quando a criança não consegue ter nenhum tipo de evolução, a não ser que ela tenha algum problema, que ela tenha alguma deficiência, eu acredito que nenhum pai vai lá para pedir para a criança repetir. Eu acho que seria muito difícil, né? Porque eu acho que se a criança não consegue ir para frente, é porque os pais também não ajudam, porque não é só o professor, a gente também precisa estar ali do lado, né? Aí já pensou, você vai lá e você briga e fala, mas meu filho não aprendeu isso, não aprendeu aquilo. Aí o professor vai falar assim, mas e aí? Quantas vezes que o senhor parou ali do lado para tentar ajudar o seu filho também? Então, eu acho que... Nada, mas eu já vi. O meu primo, a minha tia foi lá e falou para ele repetir de ano porque ele não tinha condições de passar. A escola foi lá e reprovou ele. E, ó, naquela época ainda que eu estudava, que eu estava no primário. Entendi, mas eu digo hoje, tá? Que eu acho que hoje é muito difícil. Alguns pais não estão nem aí. Às vezes, sim, hoje o pai quer que passe mesmo e de qualquer jeito. Sim, às vezes não é nem pelo fato de estar nem aí. Às vezes a correria do dia a dia acaba não te deixando estar sempre ali o tempo inteiro, né? Parou. Quem é que estuda é a criança. O pai e a mãe, eles não têm que parar de fazer suas coisas para dar atenção ao filho. O filho, se tem dúvida, ele tem que tirar com o professor. Começa daí, tá bom? Outra coisa, o pai pode solicitar para a Leste 1, Leste 2, sei lá, para a Secretaria de Educação, enfim, para a diretoria de ensino, a retenção daquele seu filho e vai trazer argumentos. Não é assim, é só porque eu quis, porque eu acho que meu filho não entende porra nenhuma. Não é isso. Existe documentação, tá? Existe isso? Existe. Já aconteceu? Já aconteceu. O ano passado mesmo, eu tive aluno de uma escola particular que eu trabalhava, em que a mãe pediu para o filho ser reprovado. Tudo bem. Vamos reprovar. Ele já ia ser reprovado mesmo. Mas houve a necessidade dos dois filhos dela serem reprovados. E foram. E eu acho ótimo. Nessa situação. Só que tem situações em que o pai não consegue perceber de que o filho, por exemplo, tem algum problema de aprendizagem, e ele não quer levar ao psicopedagogo, porque ele não tem dinheiro, porque ele não acredita, porque sei lá o quê. E aí, então, ele pede a reprovação. É diferente. É muito diferente. Então, professora. Inclusão não tem reprovação. Começa daí, tá? Inclusão não tem... O aluno vai passar de ano. Inclusão, ele vai passar de ano. Tá bom? Ele está bem estruturado, basado em legislação. Tá? Fala, Sil. Não, então, eu ia falar, mas aí que não entra a professora falando que, chegando para os pais e falando que ele tem uma dificuldade, porque, que nem a Dai falou, a gente não tem tempo, coisa e tal, tá? Só que na escola, onde aprende, é onde a professora está mais focado, entre aspas, naquele aluno. Então, ela não teria que chegar nos pais e conversar com eles para procurar uma ajuda para essa criança? Sim. Ao invés de falar assim, não, vou repetir, ao invés dos pais falar assim, repete porque eu tô vendo que ele não tá aprendendo. Às vezes não é isso, às vezes ele tem algum
né? Alguma coisa assim, dificuldade de aprender. Vamos lá. Quando a gente pede reprovação de ano, a gente já passou por 1, 2, 3, 4 bimestres, certo? Então, assim, é o último caso, é a última gota, o último recurso para que esse aluno aprenda o que ele não aprendeu durante esse ano letivo de 200 dias, 4 bimestres, e não ser uma porrada de recuperação, tá bom? Vamos lá. Então, esse aluno, ele tem um problema. Esse problema que esse aluno tenha de aprendizagem, eu não sei qual, enfim, vamos lá, tá? Vamos dar aí de transtorno de aprendizagem, né? TDAH. Vamos pensar de que a professora, no segundo bimestre, começou a perceber de que esse aluno, realmente, ele tem algum probleminha. Não sei, coisa nele, ele não consegue, enfim, tá. Vamos chamar os pais? Vamos chamar os pais. É chamado os pais. É feito reunião com os pais. Quando o pai vai. Quando o pai vai, o pai não, quando a mãe vai. A mãe vai, a mãe escuta. Mãe, vocês são mães. Vocês gostam de ouvir reclamação do filho de vocês? Não. Vocês gostam, por exemplo, de falar assim, puxa, o seu filho, olha, ele, na verdade, ele é uma pessoa que domina a sala. Só que ele é um dominador negativo, um líder negativo. Você vai gostar de ouvir isso? Não. Você vai justificar, trazer todos, assim, de A a Z, o porquê que seu filho se comportou daquele jeito. Tá bom? Tudo bem. A coordenação está pronta para ouvir isso e entende e tem certeza que vai ouvir isso, né? Só que a gente tem que ter obrigação, como pedagoga, como responsável pelo ensino, de alertar essa mãe e de orientar essa mãe do que ela deve fazer. Olha, o seu filho, ele tá assim, 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 assado, se comporta assim, 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 assado, a letra dele é assim, 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 assada. Nós, professores e coordenação, achamos que seu filho tem algum distúrbio de aprendizagem. Então, a gente vai pedir para você, para a senhora, levá-lo a um psicopedagogo. A mãe, primeiro, se nega. Segundo, não acredita. Terceiro, coloca a culpa nela mesma. Quarto, pede ajuda para o marido, para o pai da criança, e normalmente não tem. Quinto, há uma separação e briga entre os pais. Sexto, a criança é esquecida. Sétimo, a criança é ignorada. Ou não. Ou o pai fala, não, vamos levar, vamos fazer exames, vamos, e beleza. E aí, então, percebe-se e traz um CID, assinado por uma psicopedagoga, de que essa criança tem TDAH. Transtorno de déficit de atenção. Beleza. Então, é feito um trabalho com essa criança paralelo, porque ela é uma criança que precisa diferente. Mas tem pais que ignoram a situação. Eu dava aula numa escola em Hermelino Matarazzo, onde trabalha com ângulo de ensino. Trabalhei lá durante alguns anos, com excelentes coordenadoras, porém, uma péssima diretora. E aí, então, o que aconteceu foi o seguinte, nós tínhamos uma aluna de 7º ano chamada Tainá, o nome dela era Tainá com Y, H-Y, 7ª série. Os pais compravam material pedagógico para a criança, claro, que tinha que ter, só que ela não usava uma página. A criança não sabia escrever absolutamente nada, a não ser o nome dela. Ela escrevia Tainá. Você pedia para ela escrever casa, ela usava as letras do nome dela para escrever casa. Não tinha nada a ver com Tainá, tá? Tinha lá o H, o A, o Y, o N, sei lá, e estava escrito casa para ela. Escreve João foi à padaria. Ela vai usar somente as letras do nome dela. Eu assisti isso horrorizada,
professora de português, e fui até a coordenação e falei, o que fazer diante dessa aluna de 7º ano, em que ela só sabe usar as letras do nome dela? Ela é uma aluna inclusiva. Vamos conversar com os pais. Vamos conversar com os pais. Os pais disseram que ela não tem problema nenhum, que ela tem preguiça. Ok? Preguiça. Ah, então sua filha tem preguiça. Isso, tem preguiça. A senhora já levou ao médico? Não, não levei ao médico. Não precisa porque é preguiça, então não vou levar ao médico. Olha, vamos tentar um médico, vamos tentar um psicopedagogo, vou trazer aqui. Pode ser, a gente faz um trabalho paralelo? Pode ser, tá bom, fez. A menina realmente tinha inúmeros problemas. Os pais disseram de que a escola queria ganhar dinheiro em cima deles. E negou, então, o problema de que a filha tem. Hoje ela deve estar no 3º médio, ou formada até. Não deve estar sabendo escrever nada. E não foi feito depois nenhum trabalho com essa criança, tá bom? Só para informar. A diretora disse para mim, com todas as letras, Vanessa, você está com pouco trabalho? Eu digo o que para essa diretora? Já entendi. Bom, essa criança continuou estudando na mesma escola, claro, e continuou pagando o sistema ângulo de ensino, deve ter se formado, com certeza, e estudou até o final do ano, naquele ano que nós fizemos tudo isso, na última carteira, porque ela não dava trabalho. Então eu falava para ela desenhar, eu falava para ela riscar em cima das palavras, eu fazia isso. E é isso, Silvana. O grande problema no ensino hoje é que ele, na verdade, não é de fato acontecido. Ele não acontece de fato. Porque os pais também gostam de negar o problema que existe diante dos seus olhos, mas também de enaltecer um filho que, para eles, de repente, ele acha que é o mais inteligente do planeta Terra. Né? É uma ignorância deles, né, professora? É uma ignorância deles, até então, porque eles estão pagando a escola. Então, tá pagando para a criança, assim, entre aspas, não aprender. Então, se ela não está aprendendo alguma coisa, tem. Então, eles não estavam nem focados na criança, nem sabe. Eu acho que não via nem caderno, então, para saber, né, real o que acontece. Mas eu acho que é muito difícil uma mãe que tem um filho que realmente tem um problema, ela aceitar isso, que nem a minha filha, ela é muito agitada. Aí, às vezes, eu penso que ela tem alguma coisa. Eu falo, gente, eu preciso levar no psicólogo, porque ela é muito agitada. Apesar de que eu comparo, às vezes, ela com algumas crianças da escola, e para mim ela é calma, mas dentro de casa ela é muito agitada. Onde eu trabalho, tem uma menina que trabalha junto com a gente, ela entrou um pouco depois de mim, mas foi pouca coisa. O menino dela também está estudando lá, e ele está na mesma série que a Isa, no 1º ano. Ele não reconhece os números, às vezes a gente fala para ele, Rafa, dá um passo para trás, ele não entende, ele não, tem muitas letras que ele não fala, tipo, ele fala como se fosse cebolinha, sabe? E aí ela fala que passa ele no fono, e ela está dentro da escola, ela fala que ele passa ele no fone, na fono, e a gente vai fazer certas brincadeiras lúdicas com ele não entende. Hoje eu fui jogar Ludo com ele, Uno com ele, e ele não reconhecia os números. E ela fica nervosa, e ela fala assim, não dá certo a gente trabalhar com filho, porque a gente perde a paciência, o Rafael não presta atenção. Só que ela não consegue enxergar que ele tem algum problema, entendeu? Ele tem alguma dificuldade, às vezes, talvez seria o caso de fazer uma recuperação, um trabalho psicopedagógico somente com ele, entendeu? Mas ela não percebe isso. Então, às vezes, a gente, um filho que, assim, a minha, às vezes eu acho que ela tem hiperatividade, mas eu acredito que não, acho que pelo olhar de mãe, da gente querer que a criança seja um pouco mais tranquila, que você fala, eu não aguento mais, você pensa que a criança tem alguma coisa, mas às vezes tem algumas mães que a criança tem alguma coisa e ela não consegue enxergar. Eu acredito que essa diretora é muito difícil de trabalhar, sabe, Pro? Mas, assim, lá no colégio, o que elas falam, a gente não tem como passar uma coisa diferente quando o pai não aceita. E se a criança não tem laudo, a escola não pode passar nada que seja de diferente,
dos demais alunos. No ano passado, eu fui auxiliar de uma classe de uma aluna de 5 anos. Ela não sabia fazer nada. Tudo que a gente precisava fazer, a gente tinha que pegar na mão dela. E a gente falava para a mãe já tinha sido pedagoga, já tinha se formado, já tinha trabalhado em escola, e ela não aceitava, ela achava que a menina era somente avoada. E aí você olha e você fala, gente, como que ela aceita um negócio desse? Porque todas as crianças que estavam que era o pré, né, que estavam na segunda fase, já escreviam o nome, já escrevia tudo, e a menina não sabia fazer uma bolinha. Se eu falasse, Manu, faz um círculo ou uma bolinha, ela não sabia fazer. E a mãe não aceita, até hoje ela não aceita. No primeiro ano, não sei como está sendo em casa, mas até o começo do ano, antes da pandemia, ela tinha uma auxiliar que pegava na mão dela. Só que a gente não podia passar nada que fosse de diferente para ela aprender, porque os pais não aceitavam, então logo ela não tinha laudo de nada. Olha que coisa, né? A gente também tem que pensar de que existe diferença de time, né? Então, não é porque todos estão na primeira série, no primeiro ano, de que todos têm que estar iguaizinhos, né? A nossa vontade é essa, mas a gente tem que lembrar de que cada criança tem seu tempo de aprendizagem, né? Tem o seu agrupamento cultural, social, né? E o desenrolar disso. Mas os casos que você está relatando é bem diferente, né? É bem diferente mesmo. Então, é necessário, sim, aí uma intervenção de uma psicopedagoga. Outra coisa, para ser hiperativo, a primeira característica é não conseguir dormir à noite. Mas não porque passou a tarde inteira dormindo, porque não consegue desligar o cérebro, tá bom? Então, calma, porque hiperatividade a gente conhece facilmente, porque não é aquela criança que quer brincar o tempo todo, ou que não para, é uma criança um pouco diferente disso que você está preocupada, tá bom? Então, a primeira característica é não dormir à noite, mesmo, porque está se movendo todo. Quando dorme, tem um sono muito agitado, sempre está sonhando em correr, em andar, em passear, assim, hiper ativo mesmo, né? É aquela criança que rala a unha, que não para, sabe, assim, é isso. É muito diferente de uma criança que é saudável e quer brincar o tempo todo. Então, ela é normal, professor. Na escola, graças a Deus, a gente nunca teve reclamação. Elas falam que ela é super tranquila, que ela é boazinha. Mas em casa, a pilha dessa menina não para. Ela dá cambalhota, ela pula no sofá, ela vai para um lado, ela vai para o outro. Olha só Deus na causa. Eu acho que, na verdade, o que falta é um pouco mais de limite, assim. O que você pode e não pode fazer, tá bom? É isso mesmo, assim. O que falta, na verdade, em casa, às vezes, é um pouco mais de limite, que a gente está cansada, a gente está fazendo as coisas, e assim, deixa ela fazer, porque, eu tô cansada, tô fazendo minhas coisas. E acaba deixando, e o limite acaba sendo quase o céu. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Isa. É assim mesmo. A minha Isa é igual. Tá bom? Então, a gente toma um pouquinho de cuidado em relação a isso. Vou terminar esse slide, o próximo, e aí, então, a gente encerra a aula também, tá bom, gente? Mas eu adorei a participação de vocês. Não é porque a gente precisa sempre falar sobre isso, a gente precisa falar sobre a educação, como ela é de verdade, e também pensar na legislação, o que nos traz como benefício e como malefício também, né? Não é porque tem uma legislação de que a gente vai, puxa, nossa, eu gosto disso, não necessariamente, tá bom? Mas a gente tem que falar sobre, né? Sobre a educação em si, né? Eu gosto muito de falar, apesar de que a gente não pode falar, eu, professora, não posso falar nome de instituição, tá bom, gente? Tá? Então, é proposital mesmo. Aí eu falo só para vocês terem uma noção de onde que é, tá? Vamos lá. Bom, o regime de progressão, ele deve prever alguns mecanismos que também asseguram o controle de frequência dos alunos. Quando, antigamente, não tinha progressão continuada, os alunos invadiam demais a escola. E agora, com a progressão continuada, a ideia de estar sempre presente a criança, de que não há essa evasão escolar, é mais real. Então, visto, é claro, é nítido, de que a criança ela vai para a escola com mais vontade de estudar. Eu estou colocando aqui entre aspas, porque existem alguns estímulos que as escolas têm que fazer para trazer essa criança e não evadir, né?
A contínua melhoria do ensino, então existem alguns projetos, e hoje existem muito mais, mas existe desde quando começou a progressão continuada, de um investimento para com os professores, deles fazerem especializações, mestrados, doutorados, alguns até fora do país, tá bom? Então, precisa continuar melhorando o ensino, e o ensino só melhora se o professor melhorar a sua didática, se ele for mais flexível, se ele aceitar crítica como construtiva e não como destrutiva, tá bom? Fazer uma autocrítica, fazer uma autoanálise é muito importante. É muito interessante vocês pedirem, por exemplo, uma avaliação dos alunos autônoma, assim, desculpa, autônoma não, anônima, desculpa. Gente, eu gostaria que vocês colocassem no papel, isso dá para fazer a partir do 6º ano, 7º ano, 8º ano. Coloquem no papel o que vocês gostam e o que vocês não gostam da minha aula. Não é para pôr o nome. Pronto. Eles vão se sentir um pouco mais à vontade de fazer uma denúncia anônima do que é bom e do que é ruim na sua sala. Isso eu faço com algumas salas onde não tem uma empatia, onde não rola a aula, sabe? Ela não deslancha. E aí tem sempre alguma coisa que bloqueia. Então eu faço isso, acaba quebrando, e eu levo como sempre uma crítica construtiva. Porque eu acho que a gente precisa melhorar sempre. E a gente precisa entender as nossas crianças. Não fazer aquela comparação absurda que a gente sempre fez. Na minha época não era assim. Claro que não. Sua época é lá na puta que pariu. A gente está falando de agora, de hoje. Né? Então, são crianças diferentes que nasceram com o celular na mão, não é verdade? Então, assim, não dá para ficar comparando, gente. Pior que é, professora. Infelizmente, a gente compara. Porque a gente quer que ela entenda, da mesma forma que a gente queria entender ou entendia, sei lá, né? E é totalmente diferente. Nossa, assim, hoje eu estava conversando com uma aluna que dei aula, e ela era uma aluna empoderada, ela era uma aluna daquelas que levantava a bandeira, engajada no ensino, na aprendizagem, e no feminismo, enfim, ela era uma aluna muito, muito legal. E aí, então, a gente estava falando sobre o ensino, que ela está numa outra escola, e aí, então, ela falou assim, professora, é muito gostoso conversar com professores que entendem que o adolescente hoje, ele tem voz, e que ele sabe falar, e que ele tem vontade, e que ele tem que falar. E a gente precisa ser escutado. E os professores não querem ouvir a gente. E é isso. É isso que a gente não deixa em sala de aula. Porque a gente tem que dar aula, porque a gente tem que falar, porque a gente tem que ensinar, porque eu preciso terminar o capítulo 2, eu preciso terminar o capítulo 3, eu preciso dar atividade. Mas a gente não para ouvir o aluno. O que ele pensa sobre a vida? O que ele pensa sobre sexo, sobre gênero? O que ele pensa sobre machismo? O que ele pensa sobre a política? E ninguém para ouvir os bichinhos. E aí, então, a gente estava falando sobre isso, e isso é fazer melhorar o ensino. De repente, é um diferencial no Gabriel Ortiz, por exemplo. Tá bom? Forma de implantação, implementação e avaliação de um projeto. Todas as escolas têm projeto, gente. Todas as escolas têm projeto. Todas elas. E aí, então, de que forma que vai ser implantado esse projeto? De que forma que vai ser implementado esse projeto? A gente vai construir esse projeto lá do fim, colocar a sementinha para brotar, para crescer e dar frutos. De que forma que a gente vai fazer isso? Isso faz parte também do projeto de progressão continuada, tá bom, gente? Isso faz com que o aluno progrida sempre? Sim, porque ele faz parte de um projeto que não tem nada a ver, entre aspas, com língua portuguesa, com matemática, mas tem tudo a ver, tá bom, gente? Mas é só para não dizer assim, olha, hoje a aula é sobre projeto. A gente não vai falar sobre a aula passada, por exemplo. Então, é uma coisa diferente. Tem que trazer, interdisciplinaridade, é pluricultural, e isso é muito importante, tá? Dispositivos mentais adequados. Se eu tenho uma sala de aula, se eu tenho uma escola no meio de uma periferia,
Será que cabe ali, financeiramente, lousa digital? Claro que sim. Por que não? Porque é na mesma comunidade? Isso é preconceito. Sabia? Então, a gente precisa ter dispositivos, que não deixa de ser para adequar o ensino. É claro que se a escola não tem dinheiro para comprar uma lousa digital, e os alunos têm uma dificuldade muito grande de acessar a internet, esses problemas que acontecem, infelizmente, não vai dar para colocar uma lousa digital, né? Então, a gente pode, no máximo, colocar um quadro branco, tá? Pode ser um quadro negro com os giz ou um quadro branco com as canetas, tá? Mas cuidado, porque ela sobe. Também acontece isso em particular no estado, prefeitura. A articulação com as famílias no acompanhamento do aluno ao longo do processo, fornecendo-lhe informações sistemáticas sobre frequência e aproveitamento escolar. Nada mais é do que reunião de pais. Quem gosta de reunião de pais? Só os pais que têm bons filhos. Porque vai lá e pergunta em alto e bom som para o professor: professor, tem alguma reclamação sobre a minha filha? E o professor vai dizer: não, a sua filha é um amor. E o pai fica todo babão, né? Então, não é esse pai que eu quero na reunião. Eu quero, na reunião, o pai daquele aluno que me dá trabalho, que me dá problema, aquele aluno que tem dificuldades de aprendizem. Mas nunca vai na reunião. Mas esse daí nunca vai na reunião. Nunca. Tive que fazer uma reunião, falei com a coordenadora e com a diretora, eu falei, precisamos conversar com esse aluno X. E aí chamamos a mãe veio, o aluno X, conversando com ela, o aluno dava um problemão em sala de aula, todas as disciplinas, e aí teve uma discussão em sala de aula com ele, e aí, enfim, descobrimos o quê? O aluno, ele gostava de pichar, aluno de primeiro médio, gostava de pichar, e a mãe não sabia o que era pichar. Coitado, só ela, gente. Isso foi há uns 3 anos atrás. Só ela que não sabia o que era pichar. E aí, então, ela disse que um dia o filho dela pegou um spray, que eu não sei aonde que ele arranjou, e fez um desenho lindo na parede que o pai tinha acabado de pintar. O que fazer com essa criança? Nada, né? Porque se a mãe permite, então assim, gente, né? Um beijo, não me ligue, tá bom? A reunião de pais, ela tem que acontecer. Tem que acontecer. É o momento em que os pais vão até a escola, dentro daquele horário de aula, para conversar com o professor que ele quiser, tá bom? Pode conversar com o coordenador também. Com o diretor é mais difícil, e só se for muito grave. O diretor não é uma figura onde a gente tem que acessar facilmente. Bom, nós, professores, também, às vezes, é até difícil chegar ao diretor. Quando a gente trabalha numa escola e a gente precisa falar com o diretor, é porque algo muito grave aconteceu. Mas muito grave mesmo, tá? Porque antes do diretor vem o coordenador. É com ele que você tem que falar. Coisa boa e coisa ruim. Tá? Então, existe um intermédio aí com o diretor, que é a coordenação, tá bom? Pai para falar com direção só em caso raro, gente. Ele não tem que aparecer. Professor para conversar com os pais somente em reunião de pais. Não coloque a sua fuça na frente de pai, fora de reunião. Nem na rua, nem na porta da escola. A senhora gostaria de conversar com o seu filho? Eu também. Vamos marcar um horário? A senhora conversa com a coordenadora? Ou apenas diz, vamos marcar um horário? E a coordenação e direção vai saber que é para falar sobre o filho dela, referente à minha aula, enfim, mas que eu não vou participar. O professor não dá cara a tapa. Quem dá cara a tapa é a coordenação. Não faça isso. Vocês vão se dar mal. Vão. Várias histórias para contar, mas nenhuma delas agora.
Bom, quem pensou nesse projeto todo de progressão continuada, pensou em alguns pontos positivos, certo? Deixa eu ver que horas são. Ai, vocês, viu, me matam. Aí, ó, tá vendo? Eu tenho ainda algumas coisinhas para falar. Vamos deixar isso para a próxima aula? Que já são 9h40. Pode ser? Pode! Olha lá, Ana Maria, já querendo comer uma saída. Não, na verdade, eu quero assistir a novela. Quer assistir a novela? Que cara de pau, mas deixa eu parar de gravar. Para de gravar, então, pra gente conversar. Pronto, interrompi.